Boa noite, boa gente da Band News TV. E o bullying, que você sabe, está na ordem do dia, não apenas por causa do massacre na escola de Realengo, praticado por um rapaz que se dizia traumatizado pelo bullying que sofrera na adolescência, mas porque o assunto preocupa qualquer pai que tenha filhos com um tipo de perfil que os torne vítimas preferenciais dos valentões de plantão. Hoje existe também a modalidade do cyberbullying, praticado pela internet, com uma malignidade às vezes mais danosa do que agressões físicas. E para falar do bullying que existe em nossos dias, forma de prevenção, identificação do problema, eu vou conversar com uma pessoa que tem uma alta sensibilidade para todos os temas relacionados à educação moderna. É o deputado federal, o escritor, best-seller e educador, Gabriel Chalita. Professor desde os 15 anos de idade, sua paixão pelo ensino levou a aceitar o convite do professor e presidente do Complexo Educacional da FMU, Edevaldo Álvares da Silva, a ingressar da FMU, para, como ele mesmo diz, participar da formação de bons pensadores. Há algumas semanas, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, o Complexo Educacional FMU publicou uma cartilha sobre bullying, com a assessoria especializada da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. E meu convidado esta noite é autor de outro estudo sobre o tema, sob o ponto de vista educacional, também publicado pela FMU. Eu diria que é um grande prazer conversar com este jovem e grande pensador, Gabriel Chalita. Que bom que você veio aqui. Veio finalmente ao meu programa, graças à ajuda do nosso professor Edevaldo, que quando me convidou para a sua palestra na FMU sobre bullying, eu senti que muita gente deveria saber mais sobre essa prática nociva. Eu sei que você estudou esse fenômeno em vários aspectos. Em sua visão, Chalita, de quem é a falha maior no processo? Da família ou da escola? Em primeiro lugar, obrigado, Salomão, pelo convite. Sou seu fã há muito tempo. Parabéns pela Bandeirantes por ter um jornalista da sua importância, da sua envergadura aqui. Fala baixo. Senão você pede aumento salarial, né? Mas olha, o tema do bullying, eu acho que a responsabilidade primeira é família. A segunda responsabilidade é a escola. Por que a responsabilidade primeira é a família? A criança, ela é como uma esponja. Uma esponja, se você coloca a esponja na água suja, ela vai sugar água suja. Se você coloca a esponja na água limpa, ela suga água limpa. E o primeiro lugar que uma criança suga as informações que vão formando a sua personalidade é família. O primeiro referencial que a criança tem é pai e mãe. Então, assim, os primeiros exemplos do pai e da mãe vão repercutir na vida escolar de uma criança. Então, a primeira educadora, a educadora por excelência é a família. Aí vai para a escola. Na escola, a criança chega num espaço de convivência, né? Essa visão de que a escola existe para ensinar português, matemática, física, química, isso é um pedaço da responsabilidade da escola e ela deve fazer isso com competência. Mas, acima de tudo, uma escola tem que ensinar as pessoas a conviver. Eu preciso aprender a conviver com o outro, a respeitar a pessoa que é diferente de mim, a dialogar, a saber trabalhar em equipe, né? Hoje, o mercado de trabalho, as empresas dizem assim, as faculdades não preparam os profissionais para o mercado de trabalho porque não preparam para a cooperação. As pessoas não aprendem a cooperar uma com a outra, não aprendem a trabalhar em equipe. Então, assim, a primeira responsabilidade é a família e depois a escola. Agora, o fenômeno bullying, ele começou a ser estudado no final da década de 90, por problemas de alto índice de suicídio dos jovens. Isso na Noruega, depois Dinamarca, Suécia, Estados Unidos. Depois ele começou a ser estudado por aqueles crimes, aqueles massacres, né, em que entrava-se um atirador, como o caso de Realengo no Rio de Janeiro, Columbine nos Estados Unidos, né, e ia lá, matava várias pessoas e depois se matava dizendo ter sido vítima de preconceito durante a sua fase escolar. Né? Mas, Chalita, o que pode levar um jovem a ter prazer em agredir um colega geralmente mais fraco que ele? É interessante que é o seguinte, eu digo que o Realengo, que aconteceu no Rio, é algo extraordinário, é muito difícil de acontecer. Veja quantas escolas nós temos no Brasil e a gente conta, mesmo nos Estados Unidos, né, que já ocorreram alguns casos, são raros. Agora, o bullying acontece todos os dias. Esse é o problema. O extraordinário, a gente tem que tomar cuidado, mas nós precisamos ficar atentos para o bullying ordinário. Quando eu fiz o projeto de lei em São Paulo, que foi o primeiro do Brasil,
Eu tive dificuldade de explicar aos vereadores a importância desse tema, porque eles acham que é uma brincadeira, é uma piada, né? Eu acho, Salomão, que uma parte dos jovens, ou dos adolescentes, ou das crianças, que agridem aqueles que são mais fracos, não percebem o mal que eles estão causando. Então, por exemplo, o bullying, ele pode ser uma brincadeira de obesidade. O aluno chega na sala, né, na sua sala, ele senta na cadeira, todo mundo se levanta, como se fosse uma gangorra. Aí as pessoas dão risada, aí faz isso no dia seguinte, no outro dia, está todo mundo brincando. Mas aquela brincadeira é uma destruição da alma daquela pessoa que está sendo agredida. Então é preciso que os alunos trabalhem o tema compaixão, respeito, e que eles percebam, não adianta o professor chegar na sala de aula e falar assim, não cometam bullying, não façam isso. Mas por meio de reflexões literárias, por meio de... O Machado de Assis, Monteiro Lobato, tem contos belíssimos. Ele começa a perceber que aquilo que ele faz pode agredir profundamente uma outra pessoa. Você começou conversando comigo agora e eu achei isso muito sério. Quer dizer, uma conversa diária entre pais e filhos me parece o melhor antídoto contra os males do mundo moderno. Então. Exatamente. Exatamente. Essa conversa é realmente o melhor antídoto, você não acha? Esse é o melhor antídoto e é isso que falta hoje. Coisa que os antigos faziam muito mais, que os pais contavam histórias da própria vida, né? Os imigrantes que chegaram ao Brasil. Eu me lembro do meu avô contando histórias, minha mãe contava histórias, né? Mas as pessoas conversavam. Hoje, Salomão, um pai chega para um filho, né? Assim, sua mãe está aí? Já jantou? Algum problema na escola? Acabou a conversa. E conversa não é isso. É verdade. Conversa sobre futebol, conta história. Mas, Thalita, as escolas brasileiras têm alguma característica especial que agrava ou minimiza a prática de bullying? Você sabe que, em tese, ela minimiza, porque o Brasil, ele tem uma miscigenação natural. O bullying nos Estados Unidos, ele foi muito sério, assim, por causa dos estrangeiros lá. O Brasil já é um país formado por estrangeiros. Então, a gente tem o bullying não nessa intensidade tão preocupante quanto as escolas americanas, né? Mas tem, e é preciso ser trabalhado também, né? E trabalhado essas diferenças, né? Como é que você é capaz de conviver com uma pessoa de... Veja a questão religiosa, que nos Estados Unidos é um problema mais sério do que aqui, em outros países da Europa, tal. No Brasil, as religiões se convivem e se conversam muito bem, né? O rabino conversa com o sheik, que conversa com o bispo, o cardeal. Isso ajuda. O Schwartzman até conversa com o Xalita. Ensina, dá aula para o Xalita. Isso é uma maravilha. Você lembrou Realengo, mas com a sua experiência, você não acha que o bullying contra um adolescente pode ser tão impiedoso a ponto de produzir um serial killer, um assassino serial? Ali naquele caso de Realengo, né, aquele adolescente, ele já tinha outros problemas que foram se agravando, né? E veja que interessante, o maior vínculo dele era a mãe que o havia adotado. Então, enquanto a mãe estava viva, ele tinha um vínculo. Aí, mesmo com raiva daquelas meninas que tinham zoado, né, entre aspas, dele e tal, ele não foi capaz de fazer isso. Quando é que ele se torna, de fato, um criminoso? Quando morre a mãe. Quando ele perde o vínculo, né? Eu me lembro na época que eu era secretário de Educação, a gente cuidava da FEBEM, o que eu tentava fazer com que esse resgate da mãe, esse vínculo, se fortalecesse cada vez mais. Porque o problema, quando você não tem mais vínculos, a ideia é assim, eu não tenho mais o que perder. Eu não tenho nada, as pessoas não gostam de mim, eu fui rejeitado, eu fui desprezado. E vejam, se você fizer uma piada comigo, ou brincar comigo, ou me zoar, eu tenho a minha personalidade razoavelmente formada. Uma criança não. Uma criança não tem filtros. Então, o que você fala entra direto nela. Por isso que é preciso saber como brincar com a criança, como tratar. Você quer ver uma coisa grave na relação familiar? Pai e mãe não percebem isso, mas começa a comparar os dois irmãos pequenos. E eles vão gerando em casa uma relação de Caim e Abel, que é uma coisa profundamente destrutiva, sem perceber. O tipo de comparação, então, o cuidado com a criança precisa ser muito grande, porque tudo que vem depois foi formado ali, né? Isso não sou eu que digo, é Lacan, é Freud, é Jung, é Eric Fromm, todo mundo ali. Essa fase até os 6 anos, a fase até os 3 é fundamental, porque aí não tem peneira nenhuma. O que você fala, ela acredita, entra e vai permeando a personalidade daquela criança. Xalita, e o cyberbullying, os jovens que passam hoje horas diante do computador, é um cenário propício para o surgimento de monstros digitais? O cyberbullying talvez ele seja mais grave que o bullying, porque assim, você não tem limites para a destruição da imagem de alguém.
Eu acompanhei o caso de duas meninas que namoravam um menino, duas queriam namorar o mesmo menino. Aí uma começou a namorar esse menino e a outra preterida fez uma gravação, né, fez uma montagem, como se essa menina, que roubou o menino dela, entre aspas, estivesse fazendo sexo oral num outro homem, que ela conseguiu fazer uma montagem. Quando a menina viu isso na rede, ela tentou se matar, porque ela teve medo que o pai dela visse e o pai não acreditasse que aquilo era montagem, ela não fez isso, né? Tomou remédio, foi para o hospital, não chegou a morrer. Mas muitas pessoas morrem disso. Essa outra também não imagina que a outra vá se matar por causa disso. Mas o cyberbullying, ele tem um outro dado que é a covardia mesmo, né? Mais exagerada ainda, porque geralmente quem é o autor do cyberbullying, ele fica escondido. Você não sabe quem fez, não sabe quem é que jogou aquilo na rede, não sabe quem é que está destruindo aquilo. Isso é muito sério. Há casos, por exemplo, de crianças... Aquele caso que foi mostrado na televisão, acho que ano passado, de um menino que tinha problema de obesidade, pega o outro e joga no chão com aquilo. Sim. Aquele menino virou um ídolo. Eu fui até num programa de televisão falar sobre isso, e eles diziam assim, não, mas você viu que todo mundo gostou. Eu falei, mas a gente não tem que ensinar a fazer isso. Primeiro que, geralmente, quem sofre bullying, ele tem alguma fragilidade em relação ao outro. Se ele fizer isso, os outros vão lá e o matam também. E violência não se combate com essa violência. Você tem que ensinar as pessoas a usarem isso. Salomão, a internet ela é uma maravilha, mas ela pode ser um perigo também, né? Como o Santos Dumont, que ficou arrasado de ver a invenção dele sendo usado para a guerra, né? A internet também pode ser usada para fins muito ruins. Né? Você viu uma relação entre Columbine e Realengo? Vejo. Ali em Columbine, você tinha um problema do preconceito ligado à origem racial, né? A vontade de ser americano e a impossibilidade de ser americano, né? A dificuldade de você não é daqui, a sua origem não é daqui. Então ele queria se mostrar, né, corajoso, valente. E é parecido com o caso de Realengo, você vê até a carta que ele deixa, ele mistura questões religiosas e na verdade ele queria ser reconhecido, ele queria que falassem sobre ele. E o maior problema dele era com as meninas, né? Porque as meninas que brincavam com ele achavam ele horrível, aí os meninos diziam, nenhuma menina quer ficar com você, e aquilo foi se avolumando na mente dele. Aí ele vai buscando, algumas pessoas começaram a dizer, aquilo foi uma questão religiosa, não tem nada de questão religiosa. Ele foi buscando uma religião, outra, para justificar aquilo que ele achava que fizesse com que ele fosse respeitado. Gabriel Chalita, professor Gabriel Chalita, mudando de assunto, mas continuando na sua paixão que é a educação. Como é que você vê essa nova etapa de sua vida de professor agora da FMU? Olha, eu gosto muito do professor Edevaldo, né? É um homem que a sua vida toda foi dedicada à educação. Começou como limpando os sapatos, como engraxate lá em Ribeirão Preto. E ele tem uma paixão pela educação, né? Ele fala disso com tanto carinho. E esses dias eu almocei com ele e a gente estava falando dessa maravilha que é você poder ter uma instituição de ensino e preparar jovens para a vida, né? E eu adoro dar aula, Salomão. Eu comecei a dar aula com 15 anos no estado, depois eu já dei aula de matemática. Na verdade, assim, eu dava aula como professor eventual. Então, a professora que tirasse licença por estar grávida, por exemplo, eu pegava qualquer que fosse a matéria e me preparava e dava aula para crianças de quinta, sexta. Depois comecei a dar aula em faculdade, dou aula na PUC há muito tempo, né? Dou aula na PUC, eu era assistente do Montour, eu tinha 24 anos, né? Eu estou com 42, então eu comecei a dar aula na verdade eu já tenho 26 anos de professor, né? Comecei e dou aula no Mackenzie e agora na FMU também, é um prazer para mim, né? Falar com alunos, discutir, debater filosofia, ajudar esses jovens a pensar. Agora eu estou pensando na pergunta que faria você, seus 600 mil eleitores, você vivendo como deputado federal no epicentro de Brasília, eu perguntaria a você em nome deles. A corrupção no Brasil, que já virou epidêmica, tem remédio ou o remédio ainda não foi desenvolvido nos laboratórios da moralidade pública? Eu acho que tem dois caminhos para combater a corrupção. Um caminho mais bonito deles é a educação, mas ele é mais demorado, né? Você tem que formar uma geração que tenha valores, né? Eu não acho que o poder corrompa o homem, né? O homem já está corrompido. Quando ele chega no poder, ou ele já está corrompido ou ele não está corrompido, porque quem não está corrompido não será corrompido pelo poder. Se a pessoa tem valores, não é o poder que vai corromper, né? Então, assim, a médio e longo prazo é a educação.
é família, pai, mãe, é escola, é formar pessoas que não negligenciem os seus valores, independentemente do cargo que ocupam, sejam eles na esfera pública ou na esfera privada, né? A curto prazo, eu acho que o caminho para minimizar a corrupção chama-se tecnologia. Quanto mais nós utilizarmos a tecnologia para compras, para pregão eletrônico, quanto menos dinheiro a gente usar e mais instrumental tecnológico, mais a gente vai coibir um pouco essa prática que é horrenda, que é a prática da corrupção. O Brasil desperdiça uma quantidade imensa de dinheiro em duas questões, em corrupção e ineficiência. A ineficiência governamental, né, ela faz com que o país que tem tanto dinheiro, aliás, um país que é privilegiado por Deus, né, que país do mundo tem o nosso tamanho, com sol o ano inteiro, com água o ano inteiro, né, quer dizer, um país que é celeiro do mundo, agraciado por tudo isso, né, com essa gente espetacular. Infelizmente, né, uma parte da classe política, sem generalizar, utiliza isso para proveito próprio, né? Então eu acho que o meu sonho, assim, a minha utopia é que a educação melhore isso um dia. Né? Se eu tivesse mais tempo, ficaria ouvindo você. Mas Sarita, para você se despedir daqui, nós já temos que entregar o programa, eu queria que você prometesse voltar aqui ao Salomão Dois Pontos, quem sabe anunciando a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. Opa, será um prazer. Você vai se despedir lá, daqui, ó, daqui ou essa? Ou qual é que está naquela ali? Daqui, ó. Salomão, quero agradecer o privilégio de estar aqui do seu lado, né? É tão bonito a gente ver a televisão sendo utilizada de uma forma instrutiva, né? Educativa, de entretenimento, mas também que levem as pessoas a refletir. E a mensagem que eu deixo às pessoas que nos acompanharam hoje, já que o tema é bullying, né? Foi isso que você falou, né? O caminho para que a gente consiga combater o bullying está no diálogo dentro de casa. A escola tem um outro papel que é fundamental, mas se os pais derem liberdade para os filhos conversarem, né? Se um filho é vítima de bullying e se ele contar isso para o pai, para a mãe, já ameniza o problema. A gente chama de bullying uma doença silenciosa, porque geralmente quem sofre bullying fica dentro de um quarto, fechado, não conta para ninguém, e isso vai se avolumando. Então, a minha sugestão como educador aos pais é diálogo. Pai e mãe precisa conversar com os filhos. Gabriel. Obrigado, querido. Obrigado. Você volta. Muitas vezes. Comprei dia desses um tênis para o meu neto. Ofereci o cartão de crédito, a moça me pediu RG, o que já incomoda um pouco. E depois de conferir minha cara e os dados do documento, tintim por tintim, começou a teclar no computador o que seria minha ficha cadastral, embora o pagamento fosse à vista. Pedi meu endereço, CEP, números dos meus telefones, inclusive celulares, e para concluir me pede o número do meu CPF. Não, esse eu não dou para ninguém, a não ser a meus futuros credores, o que não era o caso. Sabe, me dá a impressão de estar sendo vítima de um bullying comercial, às escâncaras, a céu aberto. Para você comprar à vista, mesmo com cartão, um tênis infantil de 80, 100 reais, você é obrigado a desnudar-se em números e ter de entregar o seu delicado e íntimo CPF, que em última análise é a senha de toda a sua vida financeira. Sim, é bom parceiro do Band News. O número do CPF é uma espécie de abre-te sésamo, para ter acesso à sua planilha fiscal junto à Receita Federal, que já mostrou ser uma instituição não totalmente inexpugnável, como deveria ser. O que farão com o meu pobre CPF? Não sei. Sei apenas que na Praça da Sé se vendem listas de CPFs com os respectivos nomes dos titulares. Eu tenho medo sim de expor meu CPF a qualquer um. Me vejo de repente diante de uma ameaça muito mais grave. Meu CPF pode estar sendo usado neste momento para alugar um apartamento milionário para um político, sei lá, ou até na compra de transportes para o ministério, sabe lá Deus. Experimente pedir um documento da história do Brasil. Impossível. Tudo agora é sigilo eterno, mas quem escreveu bem foi a professora Flávia Piovesan, que diz: não há como conciliar o direito à verdade com o sigilo eterno. A luta pelo dever de lembrar merece prevalecer em detrimento daqueles que insistem em esquecer. Sigilo eterno só para o meu CPF. Já me pediram que me ligasse a um Facebook, eu recusei. Se alguém quiser me adicionar à sua página, como se costuma dizer no jargão da internet, adicione-me no seu coração, não no computador.
Defenda seu CPF e seja feliz.